Comissão de Ética se reúne para decidir se abrirá o processo contra o ministro Gedel Lima. A Comissão de Ética da Presidência da República se reúne hoje para avaliar as acusações de que o ministro da Secretaria do Governo, Gedel Lima, teria tentado interferir no embargo de uma obra em Salvador. Essa afirmação foi dada pelo ex-ministro, não é um delator, não é um fofoqueiro, não é ninguém assim que falou alguma coisa que ouviu dizer, não. É o ex-ministro do Temer, ministro da Cultura, o Marcelo Calero, né, que falou aqui que saiu do ministério porque sofreu uma pressão muito grande do ministro Gedel Lima para liberar uma obra onde o Gedel Lima tinha comprado um apartamento e a obra não estava saindo a licença para a construção da obra porque o IPHAN, o órgão responsável por emitir essa obra, achava que aquilo ali não poderia ser construído daquela forma. Isso causou a demissão do ministro da Cultura, que vinha sofrendo pressão para liberar logo aquela obra e passar por cima da opinião técnica do órgão responsável. Acontece que é o seguinte: o caso Lavur, como diz aqui, insustentável peso do governo golpista, por Bira Coroa, Jornal da Grande Bahia. Vocês notem aqui que os jornais que eu estou usando é tudo da mídia alternativa, porque a grande mídia não está publicando, não está cobrindo esse caso aqui com o devido rigor. Ele diz o seguinte: ao agir por interesse próprio, Gedel cometeu crime de advocacia administrativa, o artigo 321 do Código Penal, crime contra a administração pública que se configura quando um funcionário público, valendo-se da sua condição, defende interesse alheio, legítimo ou ilegítimo, perante a administração pública. Mas, acima de tudo, prova que não tem condições de continuar ocupando o seu cargo, nem mesmo num governo golpista. Essa aqui é a opinião dele e fica bem comprovado que isso aqui é crime. Por quê? Porque o ex-ministro está afirmando isso. Pô, então tem que levar o cara a sério, né? Seja bem-vindo então ao canal Notícias Comentadas, e aqui a gente vai agora contrapor esse acontecimento com um outro de alguns meses atrás, somente de alguns meses atrás. Antes disso, vamos então analisar o Código Penal para ver se ele fala mesmo isso aqui, tá? Eu vou deixar aqui o link para vocês aqui do Código Penal, que a gente pode encontrar facilmente na internet. Vocês colocam aqui Ctrl F, digitam lá artigo 321 e vocês vão cair em cima dele. E diz o seguinte: crime contra a advocacia administrativa. Patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, que foi o caso, valendo-se de qualidade de funcionário, que também é o caso. Pena de detenção de 1 a 3 meses ou multa. Parágrafo único. Se o interesse é ilegítimo, que no caso é ilegítimo, que o prédio não pode ser construído, é ilegítimo, a pena de detenção de 3 meses a 1 ano, além da multa. Ou seja, é comprovado que é crime. Mas nós temos aqui, você pode pensar, pô, mas a Comissão de Ética da Presidência da República está se reunindo para decidir se vai abrir o processo. Inclusive, a gente vai depois publicar um vídeo sobre o resultado disso. Vamos falar o que eles vão dizer. Mas o que pensam os governistas que vão lá se reunir ou que vão apoiar quem se reúne? Aqui na reportagem do Brasil 247, publicada no dia 21 de novembro também, diz o seguinte: governistas minimizam crime de Gedel e o defendem. Quem são os governistas? Aloysio Nunes, que disse que ele é um importante ministro, interlocutor, então deixa isso para lá, mais ou menos assim. E o outro é o Jovair Arantes, do PTB, esse aqui. Esse vai e vem de acusações, virou uma doença. Inclusive, esses dois aqui, né, tanto o senador Aloysio Nunes como o Jovair Arantes, foram dois que também julgaram coisas bem, digamos assim, que não foram crimes, mas eles julgaram com um rigor muito maior. E o pior, com o apoio da justiça brasileira. Veja bem, a gente mata a cobra e mostra o pau. Então vamos lá. O primeiro: ministro Gilmar Mendes suspendeu a nomeação de Lula porque ele achava, ele tinha convicção, não tinha prova, tinha convicção de que o Lula estava querendo ser ministro para fugir da investigação do Sérgio Moro. Acontece que mesmo com a suspensão da nomeação, até hoje o Lula anda por aí, o Moro já poderia ter prendido ele. Acontece que não encontrou prova suficiente. Então, será que foi mesmo para fugir? Uma atitude da justiça apoiada por esses senhores aqui, Aloysio Nunes e o Jovair Arantes, desculpem,
que, na verdade, era uma coisa meio vazia. Mas foi aplicado, entre aspas, a justiça que a gente muitas vezes costuma chamar de seletiva. E o outro caso bem mais conhecido é o Senado caçar a Dilma Rousseff por 61 votos, inclusive com o voto de Aloysio Anunes, que está dizendo, mas isso não é tão grave assim, sendo que Dilma foi cassada e a própria perícia do Senado, contratada pelo Senado, a perícia do Senado, disse que a Dilma era inocente. Aloysio Nunes não foi tão compreendedor assim e votou a favor da cassação da Dilma, mostrando uma coisa que é muito triste para o país. A justiça é seletiva e os políticos parece que tem uma panelinha ali em defesa dos interesses próprios, não necessariamente da população, mas do interesse próprio. Então, o Brasil hoje está refém dessa politicagem, infelizmente. Notícias como essa me fazem lembrar de alguns youtubers que vão para as escolas, para o movimento estudantil, falar com os alunos, e principalmente alegando coisas da lei. Mas isso é legal, isso não é legal, isso é ilegal, não sei o que para lá. Se ele se preocupa também com esse tipo de coisa, né, do pessoal do governo que está praticando aí crimes e ninguém faz nada. Infelizmente, a coisa está meio seletiva. De qualquer forma, deixa a sua opinião, não há censura no canal Notícias Comentadas, e para ficar sabendo de todos os nossos vídeos, tudo que acontece no mundo do Notícias Comentadas, não deixe de vir aqui ao nosso blog, noticiascomentadas.org, assinar o nosso newsletter e daí você vai ficar sabendo por e-mail. A gente avisa você por e-mail sobre todos os vídeos e artigos e tudo mais que a gente estiver fazendo aqui no nosso mundo do Notícias Comentadas. Seja bem-vindo, muito obrigado, se inscreva no canal, compartilhe nossos vídeos e até o próximo vídeo.